Boa noite. Boa noite. Me ouve? Me ouve bem? Me ouve baixo? Perfeitamente. Deixa eu ver se... Fala, gente linda. Tudo bom? E aí, Já rapaz? tem mais gente do que eu achei que ia entrar nisso daqui. 12 pessoas, hein? Vamos lá contextualizar algumas coisas aqui. Eu vou contextualizar, não te apresentando, eu vou dar um espaço para você se apresentar daqui a pouquinho, mas eu vou contextualizar quem é Pablo, da perspectiva do que eu tive contato até hoje na quiropraxia, para as pessoas entenderem. Antes disso, eu quero só deixar uma coisa mais clara aqui. Essa abertura de diálogo é de uma conversa. Então, eu não sei o quanto você já acompanhou algumas conversas minhas, porque eu fiz muitos quadros, né? Tipo, provoquei, essas Não coisas. É fogo no parquinho. Não é fogo no parquinho. Não é fogo no parquinho. Não, pode. Você tem toda a liberdade para fazer isso. Mas o que eu quero dizer assim é, eu fiz esses quadros onde teve o Provoquiro, algumas entrevistas, mas nesses quadros era bem estereotipado, né? Era um personagem, vamos dizer assim. Essa conversa vai ser uma conversa Rafael. E então eu coloco quase um termos de consentimento antes de conversar com as pessoas, que é assim, muitas vezes eu vou fazer uma intervenção, vou falar, olha, tal coisa que você está falando, eu não vou seguir por isso. Mas eu sempre deixo muito claro, eu sempre sou 100% honesto e 100% aberto. Então, tudo que eu tiver que falar, eu vou falar e tá tranquilo. E eu digo mesmo de sua parte, eu recebo isso com tranquilidade. Então, vamos lá. Quem é Pablo na visão de Rafael até agora? O pouco que eu sabia de Pablo era um cara relacionado com a Ana Fick. O pouco que eu sabia de Ana Fick era o discurso que eu fui exposto, o discurso ao qual tive contato na graduação. Na graduação, o que nós aprendíamos era que a Ana Fick era, naquela época, o mais forte dos grupos que formava especialistas, e depois eu posso explicar por que eu sempre uso aspas, mas especialistas na quiropraxia, que dava curso, que formava esse grupo e que brigava contra a graduação. Então, durante todos os meus primeiros anos na graduação, e acho que pelo menos uns 2 ou 3 anos depois que eu me formei, o contato era esse. A Ana Fick era o grupo dos CIFs, né? Eram os trevosos ali que odiavam os bacharéis e tal. Até então, eu não conhecia Pablo, eu conhecia Ana Fick. Fui saber de que Pablo e Ana Fick eram algo muito vinculado há pouco tempo atrás, provavelmente após a racha que aconteceu na Ana Fick, após a briga, após a separação e tal. E pouco tempo depois disso, Pablo começa a conversar comigo, a gente troca uma ideia aqui, outra ali, a gente conversou malemar 1 ou 2 vezes, e acompanhei uma live ou outra sua, acho que você acompanhou algumas minhas, essas coisas assim. Qual é a impressão que eu fiquei de Pablo? De que, primeiro, não dá para ter a menor ideia de quem seja você com esse pouco contato que eu tive. Um monte de fisioterapeuta veio falar para mim do quanto você é desonesto, do quanto você é terrível, do quanto você é golpista, do quanto você quer palco, coisas assim. Um monte de outros fisioterapeutas veio falar para mim que Pablo é um cara incrível, que bom que tô chamando. Numa época que eu abri um box para convidar, você foi de longe um dos mais votados, você, o Ater, e teve mais um que eu não lembro. E com quem eu converso do outro grupo que tá naquela parte do TOS e tal, não vão com essa cara, foi com quem você parece que teve briga, não entendi isso muito bem. Mas essa é a imagem do Pablo. Qual é a coisa que me preocupa antes de eu abrir para você se apresentar? Em todo esse período de contato que eu tive com você, me pareceu que você é uma pessoa que quer falar e não uma pessoa que quer conversar. E eu sinto que esse vai ser o maior desafio nessa live, porque você veio aqui realmente para falar, para expor suas ideias, e eu acho que isso é muito importante. Mas eu não sei o quanto você vai conseguir ouvir. Então, algumas vezes, talvez eu volte a pontuar isso. Tendo dito essa introdução, tendo contextualizado o Rafael, vamos lá, Pablo, se apresenta. Bom, primeiramente, você falou bastante coisa, né? Acho que você estava bastante preparado para falar, né? Visto que eu não estava nem um pouquinho preparado, eu estava no shopping, né? Aqui na cidade onde estou. E, na realidade, eu não pedi para estar aqui falando esse assunto, né? Como você postou, né? Falando em honestidade, você falou sobre subluxação, né, na postagem, e eu, em tom de brincadeira, eu falo, né? Você pediu alguém para falar e você disse, mas você não é formado ainda, então vamos falar outro assunto, né? Eu não disse isso. Eu te fiz uma pergunta, eu falei, em qual semestre você está? Eu posso te responder em qual semestre eu estou, né?
É. Na realidade, eu estou em vários semestres, né? Mas basicamente, eu estou no final do curso, né? Uhum. Pelo fato de falta uma abordagem para mim somente, a cervicotorácica, eu já fiz todas as imagens, já estou em introdução à prática supervisionada. Então, na realidade, o que me tranca é a dificuldade de disponibilizar algumas cadeiras que estão ali. Faltam muito poucas cadeiras, né? Eu Mas tive calma, aproveitado. tem duas coisas que eu queria que você falasse a respeito disso. Primeiro isso te tranca em relação à organização de horário, é isso? Para conseguir a carga Não, horária no dia? a minha prioridade tem sido a graduação, né? Concluir a graduação. Mas o oferecimento de cadeiras, tem cadeiras que não estão saindo. Você sabe por quê, né? Não. É porque, na realidade, nós temos poucos alunos, né? Então, estão cadeiras que não estão se formando por falta de turma, é isso? Isso mesmo. Entendi. Então, tem algumas E disciplinas que não estão saindo, tá com dificuldade de sair, porque tem aqueles gap, né? Aquele gap que dá de que a algumas turmas, organização né? do curso da Fevale, ela é muito diferente da organização do curso da Exato. Embi, né? Essa coisa das cadeiras, por exemplo, eu não estou familiarizado. Eu ouço alguém falando disso aqui e ali há muito tempo, mas eu não sei exatamente como funciona. Mas acho que antes de você abordar um pouco dessa questão das cadeiras, hoje você está nesse último semestre, mas conta, pelo menos de 1 minuto ou 2, a sua trajetória de físio, Anafic e a decisão de entrar na Sim, graduação. sim. Não, antes de qualquer coisa, né? Eu posso dizer, assim, você falou da Anafic, né? Como a instituição mais forte, etc., né? Pelo menos na época, né? Isso. Né? Na realidade, eu fui uma das pessoas que iniciou a Anafic, né? Que cunhou a Anafic. Uhum. E, na realidade, o que eu vou colocar para você, né? A Anafic foi uma das associações que mudou totalmente a especialidade, né? Transformou completamente a especialidade da quiropraxia, né? Para fisioterapeutas. E, na realidade, como é que eu vou colocar para você? Antes da Anafic, a formação em quiropraxia para fisioterapeutas era bastante rudimentar, né? E depois da Anafic, a especialidade ela se transformou, né? Então ela modificou totalmente a sua cara, a sua aparência, né? Se tornou mais robusta, né? E, bom, né? Gostei de falar também sobre o que você falou, sobre alguns fisioterapeutas falam muito mal de mim, outros fisioterapeutas falam muito bem de mim, mas na realidade esse é o meu retrato mesmo, né? Porque metade me ama e metade me odeia. Então Esse você é o já meu está muito perfil. melhor do que eu, porque metade me odeia, a outra metade também, deve ter uns 3 aí que lida bem comigo. Na realidade é isso mesmo. Então você falou da galera do TOSE, né? Então na realidade assim, esse pessoal não formou a Anafic, sendo bem claro, né? Uhum. Esse pessoal ele veio depois da Anafic, eles pegaram uma onda do que estava acontecendo, né? Então, quando a Anafic estava prestes a se credenciar ao conselho, esse pessoal entrou na Anafic. Então, eu fui aprovado na primeira prova de especialistas. Você quer ouvir a minha trajetória, né? Mas quem é que deu essa prova, só para entender? Conselho Federal de Fisioterapia. O CREFIT, tá. Não, COFITO. Calma, COFIT. COFIT é o federal, CREFIT é o regional, é isso? COFITO é Brasília, né? Tá. Então, o COFITO fez a primeira prova de especialista. Isso em que Tá? ano? 2012. Okay. Então, nessa prova, eu fui aprovado junto com o Gemerson, né, Poli na época, né? Então, essa foi a primeira prova. Então, eu sou o terceiro especialista em quiropraxia. O primeiro, eu acho que é aquela moça, eu esqueci o nome dela, né? Uma japonesinha lá, né? Eu não me lembro o nome dela, na realidade eu não a conheço, né? E essa primeira fisioterapeuta especialista, ela foi titulada pela Associação Brasileira de Fisioterapia Quiroprática, a Abrafic na época. E naquela época, acho que Nossa, a Brafic, eu tinha esquecido da Brafic, é verdade. a Abrafic veio antes. Então, a Abrafic surgiu com a resolução que criou a especialidade. Então, foram eles que criaram a especialidade. Joel, Eufrásio, né?
A Inês Tô Nakashima, perguntando agora isso, alguém Inês. escreveu o Rafa, né? O Rafa escreveu Inês Nakashima, né? Então, a Inês Nakashima, ela ficou 10 anos, sendo ela a única especialista no Brasil. Desde Mas 2002. só para me contextualizar, para ver se eu não estou falando bobagem, porque às vezes o nome foge. A Inês foi daquela turma que foi preparada junto com o primeiro curso de graduação, é isso? Não, não. Então eu confundi ela. A Inês Nakashima era aluna de Matheus de Souza, Ok. certo? E ela, então, ela fez uma parceria com o Joel, fundaram, então, a Associação Brasileira de Fisioterapia Quiroprática, e eles ministravam cursos de quiroclínica. Então, na realidade, eles foram responsáveis por popularizar esse curso de quiroclínica para fisioterapeutas, que era o mesmo processo aquele do Matheus. E esse curso de quiroclínica, que tinha 100, 150 horas, né, eles vendiam no Brasil todo, esse curso. E também, 150 horas para supostamente formar um fisioterapeuta especialista em quiropraxia. na realidade, não, porque não existia, eles não titularam, naquela época, nenhum fisioterapeuta como especialista. Mas titularam como o quê? Certificavam como aperfeiçoamento, como um curso de aperfeiçoamento. Existiam, daí o Matheus de Souza, eu acho que junto com outros, né, acho que através da Inspirar, ou outra faculdade, estavam já concorrentes da Abrafic, né, e fazendo cursos de pós-graduação em quiropraxia lato sensu, aí de 360 horas. Então, tinha basicamente essas duas formações. Embora a resolução do COFITO de 2002 falava numa formação mínima de 1.500 horas. Que é o que o documento da OMS sugere, algo próximo disso. Exatamente. 1.800. O documento da OMS acho que sugere 1.800, se não me engano. Por aí. Graduação parcial, né? Acho que é o adequado. Rafa, esse pessoal ficou vinculado ao Conselho Federal em Brasília por 10 anos, sem titular um especialista além da Inês. Então, basicamente, ficou a Inês somente como especialista há 10 anos e ela não fez nenhuma prova para ser especialista. Ela foi apostilada, chamada apostilagem. Em 2012, o Conselho Federal de Fisioterapia resolveu, então, padronizar o título de especialista para todas as especialidades reconhecidas pelo Conselho através de um certame público, através de um concurso. Então, a partir de 2012, o especialista em qualquer área, traumatortopedia, fisioterapia esportiva, né, quiropraxia, osteopatia, passaria então a não mais ser apostilado, porque isso é um processo que não era muito transparente, era algo assim que, sabe, tu não sabia exatamente como é que era o processo de especialização. Mas desculpa te interromper, tem uma coisa que ficou um pouco confuso nisso. O COFITO, então, ele tinha colocado ali uma publicação, uma norma interna, de que era preciso 1.500 horas. E isso não foi seguido? Não. Isso ainda não é seguido? Não, é que é o seguinte, em 2012, eles criaram uma nova resolução. E nessa nova resolução, para 2012, né, entrou em vigor em 2012 a prova de título de especialista. Então, a partir de então, as resoluções que vieram antes foram canceladas nesse aspecto que falava da carga horária e valeu, então, a prova de título de especialista. Então, teria que o especialista em qualquer área, quiropraxia, traumatortopedia, fisioterapia respiratória, fisioterapia em UTI, esportiva, ele tinha que ter um pré-requisito de 2 anos de experiência clínica, uma formação, tinha que se formar, ficar 2 anos atuando naquela área, fazer uma formação, um curso de especialização, seja lá o que for, e depois fazer... Peraí que eu fiquei um pouco confuso com isso, desculpa te interromper de novo. Como que o cara tinha que ter 2 anos de atuação clínica numa área que ele não tinha formação? Pois é, mas as formações seriam daí formações em escolas de pós-graduação, lato sensu, vinculadas ao MEC, por exemplo. Não, então, mas deixa eu só me localizar nisso, porque realmente eu estou completamente confuso, não é retórica. Era exigido que o cara tivesse 2 anos de atuação numa área e uma formação de um curso, uma coisa assim. Aí, a partir disso, ele era certificado. É isso?
Não. A partir dessa resolução, ele tinha que ter, deixa eu completar, tá? Todas as exigências, né? Vou citar todas, né? Ele teria que ser fisioterapeuta, graduado, Ok. ter 2 anos, ter uma formação, que seria pós-graduação, sei lá, um programa de ensino continuado. Em uma dessas áreas que a resolução abordava, tipo, Isso. respiratória, certo? Uhum. Mais 2 anos de experiência clínica comprovada. E ele ainda assim teria que fazer uma prova de título, prova de conhecimento e prova de título. Tá. Só para você entender onde isso me soa estranho. O que me soa estranho é você receber o título 2 anos depois de você estar atuando. É isso que é esquisito para mim, entendeu? Tipo, eu vou lá e faço um curso, qualquer curso, de uma modalidade técnica. Aí exigem de mim que eu tenha 2 anos de experiência para depois disso me certificar e falar, ok, então esse cara sabe o que está fazendo. Mas assim, ó, isso não é só na fisioterapia, em outros conselhos também é a mesma coisa. O que acontece? Entendi. Mas a formação é inverter as coisas. Eu vou explicar e eu vou dizer assim, ó, o dia que, provavelmente, quando houver um conselho de quiropraxia, vai ser a mesma coisa. O que acontece? Tu faz um programa de residência, por exemplo, em traumatortopedia, então tu já é fisioterapeuta, ou tu já é médico, tu tá atuando no R1, R2, R3, tu já tá clinicando, tu tá juntando uma experiência clínica, tu terminou, vamos supor, a mesma coisa, um ortopedista, ele terminou a residência, ele vai fazer a prova de título. Ok, mas é uma prática, por exemplo, se eu não estiver falando bobagem, né? No caso do ortopedista, ele fez uma residência em ortopedia. Isso. Certo? E no caso do fisioterapeuta, ele teria feito uma residência em uma dessas áreas. Não, aí é o seguinte, pro fisioterapeuta, poderia ser uma residência, poderia ser um pós-graduação. Então, enquanto ele está no pós-graduação, ele tem uma prática de 2 anos. Dentro da pós-graduação, uma prática Exatamente. como formando. Porque assim, o fisioterapeuta, quando ele entra numa pós-graduação, vamos supor, pós-graduação de fisioterapia respiratória, para obter depois o título de especialista em fisioterapia pneumofuncional, ele pode fazer as técnicas. Na abordagem clínica dele. Claro, ele é fisioterapeuta, ele tem responsabilidade civil, ele tem um conselho regional, ele pode, só que ele não pode se anunciar especialista. Isso é proibido. Entendi. Ele pode ter prática clínica, mas ele não pode anunciar-se como especialista naquela área. Por exemplo, eu sou especialista. Um profissional fisioterapeuta, ele pode ter 2 títulos de especialista no máximo. Mas eu tenho vários cursos. Por exemplo, eu tenho uma formação de 1.200 horas de acupuntura, mas eu não sou especialista em acupuntura. Por quê? Porque eu não fiz a prova de título em acupuntura. Então, o que me causa uma estranheza nessa área... E nem vou fazer, porque só pode 2 títulos no máximo, entendeu? O que me causa uma certa estranheza nessa área, assim, o ortopedista, por exemplo, que a gente estava dando de exemplo, se o cara fez um curso ali fora, o clínico, se ele não é um ortopedista, ele não pode fazer procedimentos de ortopedia. Quem disse isso? Ele não pode fazer uma cirurgia ortopédica, por exemplo? Pode. Só a questão, claro, a questão toda só pode. Só que se ele errar, ele vai ser um imperito. Deixa eu ver o que estão falando aqui. Se ele cometer um erro, Rafa, ele vai ser considerado um imperito. Mas ele é médico. Entendi. Eu não sabia mesmo, não. Eu até vou depois atrás dessa informação, porque eu não sabia. Até onde eu sabia, o cara só podia atuar dentro de uma especialidade quando ele tinha a certificação de especialidade. Mas interessante. Não. É que assim, ó, a quiropraxia, basicamente, ele é uma graduação que ela é muito específica, é uma graduação muito específica. Sim. A medicina, a odonto, a fisioterapia, por exemplo, a veterinária... É mais ampla, né? É uma graduação generalista. Então, ele se forma, ele é capaz de fazer. Ele está habilitado. Então, a habilitação é dada pelo registro no conselho. Agora, se ele agir sem conhecimento técnico em uma determinada área e acontecer algum problema com o paciente, ele vai ser julgado como um imperito. Porque ele está numa área... Ela falou aqui, deixa eu ver que fugiu o nome. Mariela, ela falou assim, né?
Se ele for cirurgião, ele pode sim, se ele for cirurgião geral. Eu entendo, mas, por exemplo, o que eu estou colocando, assim, pode ser ignorância minha política. Não. Para ele fazer uma formação em cirurgião geral, ele só vai se tornar cirurgião geral e poder fazer cirurgia após a certificação. Não. Um médico pode fazer, um clínico geral pode fazer um parto, não precisa ser obstetra. Não, eu entendo que tem um escopo de procedimentos básicos que é colocado na formação geral. A mesma coisa do fisioterapeuta. Eu entendo que tem um escopo básico. Rafa, vamos falar sobre direito, tá? A medicina não estava regulamentada há pouco tempo, então não existia lei sobre isso. Ah, tá. Ah, mas aí a gente chegou num outro tópico, que é uma coisa discutível, que é... Mas até hoje não existe lei sobre isso, entendeu? Não, perfeito. Aí é um outro escopo. Quando a gente vira e fala assim, não há uma lei sobre isso, então vira uma terra de ninguém, é um outro escopo. Rafa, uma coisa é o seguinte, tá? Uma coisa é lei e outra coisa é a regimentação interna dentro do conselho. Não, tudo bem. Tá? Essa questão. Mas eu digo assim, vocês dentro da quiropraxia, vocês não estão habituados com essa questão da autarquia pública. Isso é uma coisa que, por exemplo, vocês na quiropraxia, né, com todo respeito, né, eu também estou na quiropraxia, vocês acham que obter um título de especialista e ir lá na faculdade fazer uma pós-graduação, pronto, eu sou especialista. Para a maioria das profissões, regulamentadas, em saúde, por exemplo, você faz uma pós-graduação e você recebe o título de especialista da faculdade, você não pode usar no consultório. É proibido. Você só pode usar no consultório o título de especialista depois que tu fizer a prova do órgão que regula a tua profissão. Se eu sou pós-graduado, por exemplo, eu sou pós-graduado em quiropraxia e traumatortopedia lato sensu. Se eu sou pós-graduado em lato sensu em quiropraxia, eu não posso me divulgar como especialista. Mas pode se divulgar como quiropraxista? Não. Porque eu sou um fisioterapeuta com certificado e cabe denúncia. Sabia disso? Eu não posso. É exatamente isso que é interessante. Por exemplo, se um profissional fisioterapeuta faz um curso de quiroclínica de 150 horas, ele não pode, pelas regras do conselho, se anunciar fisioterapeuta quiropraxista. Então, aí vamos fazer uma pausinha. Uma pausinha porque você está falando aqui. Porque eu acompanho quase todo mundo que dá um seguir no Atlas, eu vou lá e vejo quem é. Sempre que eu tenho oportunidade, eu vejo. É uma tonelada de fisioterapeutas que tem lá, especialista em quiropraxia, ou quiropraxista, ou fisioquiro. Uma tonelada. Pelo que eu estou entendendo, uma parte dessa tonelada... A maioria não é especialista e não poderia estar usando o nome especialista em quiropraxia. E alguns usam o nome especialista ou usam o nome fisioterapeuta quiropraxista sem poder. E eu sei que já existiu processo ético disciplinar em São Paulo com profissionais que estavam se identificando, fisioterapeutas quiropraxistas, foram denunciados, o Conselho Regional foi lá e autuou o profissional por se identificar como fisioterapeuta quiropraxista sem ter o título expedido pelo COFITO. Aí o indivíduo disse lá, eu sou diplomado, eu sou pós-graduado. Não, isso refere à formação. Ele formou, ele já tem o conhecimento, ele não é um perito nesse assunto, mas ele não se titulou. E a mesma coisa a medicina. Se um médico conclui a sua residência e não passou na prova de título, ele não deve se chamar de especialista em ortopedia. Você entendeu isso? Sim, agora ficou bem mais claro. Então, assim, ó. Então, o que acontece? Só para colocar assim, em 2012 veio essa resolução nova, bem parecida com as resoluções da medicina, aonde o profissional fisioterapeuta também teria que passar por uma prova de título para se denominar especialista. Senão, não poderia, mesmo que ele tivesse já uma pós-graduação em quiropraxia, osteopatia, fisioterapia respirão-funcional, fisioterapia neurofuncional, né? Mesmo que ele tivesse uma pós-graduação em fisioterapia da saúde da mulher, ele não poderia, mesmo sendo titulado pela faculdade como especialista, ele não pode se chamar de especialista, só pode fazer isso depois que ele faz a prova de título do conselho. Então, esse é o processo. Então, não basta eu fazer uma pós-graduação numa faculdade para me chamar de especialista na atuação profissional. Eu posso, sim, utilizar o conhecimento na minha prática clínica
Porque a medicina ou a fisioterapia é generalista, eu posso usar aquele conhecimento. Mas eu não posso me anunciar como especialista. Isso é uma norma que existe até hoje. E é passível de denúncia. Então, se um fisioterapeuta faz um cursinho de activator, ou seja lá o que for, método, sei lá, não vou falar nomes aqui. Tu sabe, né, teu amigo, né? Não vou falar, teu parceiraço. Se o cara lá faz um aparelhinho ali, ele não pode se chamar de fisioterapeuta quiropraxista. Não pode. Ele tem que ter uma formação mínima, ele tem que fazer uma prova de conhecimentos, e depois da prova de conhecimentos, ele vai fazer uma prova de títulos, que é, ele vai comprovar que ele tem a formação, mesmo que ele passou na prova de conhecimentos, ele tem que comprovar que ele tem formação naquilo. Aí o conselho expede o título de especialista. Aqueles que não passaram por esse processo não podem se denominar especialistas, nem se divulgar como especialista ou como fisioterapeuta osteopata, ou fisioterapeuta pneumofuncional. Ele não pode se divulgar sem de fato ser. Da mesma forma, na fisioterapia traumato-ortopédica. Eu sou fisioterapeuta especialista em traumato-ortopédica. Não só pelo pós-graduação, mas porque eu passei na prova do COFIT. E isso não é só para fisioterapia. Isso é para várias áreas, como medicina, odonto, veterinária, mesma coisa. Mesmo processo. E quando houver regulamentação, né, do Conselho de Quiropraxia, o processo vai ser o mesmo. É similar. Entende? Então, o título de especialidade, ele é dado pelo conselho em parceria com uma associação, mas tem que estar associado ao conselho. Maravilha. Você, antes da gente partir para outros assuntos, você quer acrescentar alguma coisa ou finalizar sobre isso? Eu queria esclarecer porque você falou, né, muita coisa aí baseado no que lhe falaram, né? Eu quero explicar por que houve um racha na Anafic. Só um segundinho que meu gato deu uma esquisita aqui. Só um segundinho. Não, parece que tá tudo bem. Eu quero explicar por que houve um racha na Anafic. Tá? Isso é muito importante explicar isso, por que houve um racha na Anafic. E por que muitas pessoas que saíram da Anafic foram lhe falar, foram conversar com você, foram conversar com várias pessoas, né, tentando denegrir a imagem da Anafic. Porque a Anafic sempre tratou a quiropraxia não como uma técnica, não como um cursinho que você faz lá e você se chama especialista. A Anafic foi sempre contrária a isso, sempre foi moralizadora, sempre foi a favor da quiropraxia como uma disciplina de cuidado de saúde, não como uma técnica. E isso, poucos profissionais tinham capacitação para formar outros profissionais, não sei se você entende, porque havia uma exigência de, por exemplo, o profissional queria dar um curso de Thompson ou de Gonstead, seja lá o que for, ele fazia o curso hoje, no outro dia ele estava dando o curso, ele não tinha experiência clínica nenhuma. E a Anafic era contra isso. Então, dentro da Anafic, se o cara tinha uma formação específica dentro da quiropraxia, ele tinha que ter, no mínimo, um processo. Ele tinha que ter, no mínimo, 1.500 horas. Eu preciso esclarecer isso aí. Ele tinha que ter 1.500 horas. Além de ter 1.500 horas, ele tinha que fazer 1 ano de atendimento clínico específico naquela técnica e fazer uma monitoria. Isso você está dizendo que era assim que a Anafic trabalhava, certo? Até hoje é assim que a Anafic trabalha. Tá. Hoje a Anafic exige 1.500 horas? Para ser um instrutor independente, sim. Não, estou dizendo para formar. Não, hoje não. Tá? Okay. A Anafic hoje não é. A Anafic hoje, eu não estou mais na diretoria da Anafic, né? Então, quando eu entrei na graduação, eu pedi licença, mas eu deixei toda a herança que eu pude deixar lá. Então, a Anafic tem 2 níveis de certificação, que é o seguinte: hoje a certificação mínima é 2 anos e 800 horas, é 750 horas, mínimo. E a recomendada é de 1.500 horas no mínimo. A recomendada. Então, o indivíduo, o profissional só pode ser um professor
dentro do sistema depois que ele alcançaria as 1.500 horas. E ele tinha que Certo. seguir... Essa é a mesma exigência feita para a osteopatia? Aproximadamente sim, né? Aproximadamente sim, tá? A osteopatia parece que no mínimo 1.500, 1.200 horas, 1.500 horas. Então não é bem aproximadamente, né? Tem uma diferença quase do dobro da carga horária que é feita para a osteopatia e para aquilo. Eu vou dizer assim para ti, ó, eu não vou falar mal de uma ou de outra situação. Não, ótimo. Não vou falar. Eu vou até esclarecer. Eu quero colocar o seguinte, ó, a dinâmica da formação da quiropraxia para fisioterapeuta é muito mais intensa. Então, a carga horária, quando é dada uma formação na quiropraxia para fisioterapeutas, ela é muito mais intensa do que lá na osteopatia. Então. É um pouco diferente. Então, assim, não é uma questão só de carga horária, mas é uma questão também de densidade. Vamos colocar umas coisas assim, que aqui a gente começa a esbarrar onde é que eu falo aquilo que deixa de ser uma conversa e vira uma fala, né? Eu estou tentando ser absolutamente transparente e não ocultar e nem manipular o discurso, nem para prejudicar, nem para ajudar. Não, mas eu percebo que quando a gente esbarra num assunto que você sabe que é delicado, que é uma acusação feita a respeito da formação em físio, você fica um pouco mais evasivo e dá uma contornada. Então, por exemplo, falar que é mais intenso, por isso que é só 800 horas, é uma jogada de retórica, né? Porque a gente está falando especificamente... Realmente é um fato, É porque assim, a gente está falando de carga horária. Vocês têm a consciência de que a OMS sugere ali, né? Vamos colocar sugere, não, né? Uma carga bem maior. Você tem a consciência de que a osteopatia são essas 1.500, 1.300, 1.500... Não, eu vou dizer uma coisa para ti, tá? Não é só uma questão de carga horária, porque eu posso ficar 20 horas falando sobre um conteúdo desse tamanho aqui, sim, ou eu posso ficar 30 horas falando sobre uma grande quantidade de conteúdo. Não, eu concordo, mas é o que eu estou te falando. A gente não está discutindo agora a qualidade, porque isso é uma acusação meio complicada. Porque, eu vou dizer por que é uma acusação complicada. Porque não tem ninguém da formação de ósteo para se justificar aqui. Não, mas eu não estou dizendo que é assim, E outra coisa que eu quero colocar, as formações em osteopatia são heterogêneas. Entende? Não são todas iguais. São heterogêneas, mas são reguladas por uma norma que coloca uma carga horária mínima, que é praticamente o dobro dessa carga horária que a gente está falando para a quiropraxia. Então, de fato é o seguinte. Você entende que isso causa uma estranheza? Concordo contigo. Porque a gente coloca... pode falar. Isso é uma aberração, de fato é. Uma carga horária de 750 horas é pouco para formar um especialista em quiropraxia, na minha opinião, tá? Mas a horária é a maior carga horária existente, a mínima, né? Então, não é... Olha o que eu vou colocar para você. Não é... Essa carga horária não é o recomendado, é o mínimo. Uhum. O recomendado é 1.500 horas. Perfeito. E é isso que eu estou te falando. Eu não vou nem colocar aqui um juízo de valor sobre sim e não, porque tem milhões de variáveis nesse tópico do quanto que é a carga horária, da qualidade, de não, como certificar. Então, a gente não sairia só desse tópico, a gente não sairia. Você falou uma coisa que me marcou agora, que foi a seguinte, que a Ana Fick não via na quiropraxia como uma técnica, via como uma disciplina de cuidados de saúde. Isso. Mas nunca viu como uma profissão. Hoje, o conceito atual da ANAFIC, a partir de 2018, depois que houve uma ruptura, tá, com o sistema dentro do Conselho Federal, houve uma ruptura, entendeu? Observamos uma inviabilidade, né, um pouco de inviabilidade. Por quê? O que acontece? Por que a ANAFIC foi descredenciada por FITA? Tu sabe? Eu sei de fofoca. Pois é, fofoca. A realidade é o seguinte, tá? Existiam muitas pessoas que queriam cursos menores do que a gente, na época, preconizava. A realidade é o seguinte, nós queríamos empurrar para 1.500 horas ou mais e eles queriam empurrar para 150 horas. E cursinhos menores e qualquer um dando aula, uma visão mercadológica. Vender aparelhos, vender macas. Quanto mais pelo que eu entendi no que você descreveu agora há pouco, foi que essas 150 horas, 100 horas, essa abordagem, né, que você disse que esse grupo queria fazer, era para possibilitar uma atuação
mas não exatamente colocar o título de especialista em. Exatamente. E possibilitar uma distorção do que era a quiropraxia para o fisioterapeuta, possibilitar uma distorção onde esses profissionais acabavam utilizando o nome quiropraxia de qualquer jeito. E ficaria muito difícil, então, uma fiscalização sistêmica dessa forma. Então, na realidade, muitos saíram não vou dizer todos, tá? Muitos saíram da ANAFIC porque não queriam seguir regras. Tão somente porque não queriam seguir regras. Então, o que aconteceu? Houve um ataque à instituição, difamatório, porque a instituição queria regras. Então, mas aí essa parte que a gente esbarra, essa parte a gente esbarra numa coisa que é... Eu tenho um humor levemente ácido, né? Você deve ter notado. Mas ácido. Ácido, Então, assim, para mim é quase uma piada, e não leva isso como uma ofensa, mas assim, eu vejo com humor, eu dou risada esse discurso quando você fala que a ANAFIC queria seguir regras, porque a ANAFIC nunca respeitou as regras que vinham da própria quiropraxia. E quando eu digo da própria quiropraxia, eu digo da quiropraxia como instituição internacional, organização profissional, vinculada ao OMS e tal. Então, mas aí é o seguinte, só o seguinte, aí é a epistemologia do graduado, né? Então, esse é o discurso, por isso que eu te falei, que para mim soa uma piada. Porque para mim, por que soa uma piada? É igual quando vem o pessoal que fala assim, um pessoal que fez um curso de 100 horas, 300 horas, 500 horas, e fala assim, a gente precisa se unir para barrar esses cursinhos. Mas o cara fez um cursinho. Então, ele fez um cursinho um pouco maior que o outro, ele se acha melhor que o outro. E aí os graduados fizeram um curso maior, mas os oficiais se acham melhor. E fica essa briga assim, para tudo que é canto. Eu posso te fazer uma pergunta? Alguns professores da graduação da Fevale também não tinham curso de 1.500 horas? Os primeiros, você disse? Isso. Então, mas isso não é contemplado nessa orientação, nessa regra do OMS? Pois é. Inclusive, deixa eu aproveitar e puxar uma outra coisa. Eu assisti um trecho da sua outra live e eu fiz algumas anotações. Essa é uma das retóricas que, da minha perspectiva como graduado e de muitos outros, soa como uma grande desonestidade. Porque, por exemplo, o Tosi ele fala a mesma coisa. Agora virou um monólogo. Da sua parte. Posso explicar isso aqui? Porque é o seguinte, eu vou deixar você explicar, só deixa eu concluir a frase. Só deixa eu explicar que tem um erro de raciocínio aí. Tem um erro de raciocínio, que aí você nunca vai entender o outro lado. O que acontece é o seguinte, dentro da epistemologia, da visão, do paradigma do fisioterapeuta, mesmo que seja o mais intencionado possível, claro que vai destoar dentro da epistemologia, da visão do mundo do graduado. Isso é óbvio, eu estou vendo claramente isso dentro da faculdade hoje. É claro que isso vai destoar. Mas vamos pensar, a ANAFIC tentou a todo momento moralizar. Tinha muita gente formada com 150 horas, tinha gente formada com 360, tinha gente formada com 500 horas. Então, o que acontece? A ANAFIC disse assim, olha, vamos acabar com essa bagunça, vamos ir subindo a carga horária aos poucos até chegar o mínimo a ser o que é preconizado pela OMS. Essa é a lógica da ANAFIC, entendeu? Então, o que aconteceu? Que são as 1.500 horas ali. Exatamente. Que na verdade são 1.800, né? Já estão colocando para 500, que é para deixar... Beleza. A primeira norma do COFITO, né? Foi a primeira norma do COFITO anterior, que era o nosso landmark. Olha o que eu vou dizer assim para ti. Quando foi a reunião para credenciamento dos cursos, eu fui o único que queria 1.500 para cima. Toda essa galera aí queria manter cursos menores. Essa reunião foi no salão de festas da minha casa. E ninguém queria essa formação maior. Nós queríamos, os mais antigos dentro da ANAFIC, queriam desde o início essa formação, mas foi colocada como inviável, e a gente sabe que a inviabilidade era por questão financeira. Então, o tempo todo, realmente, a ANAFIC tentou lidar com um grupo dentro da ANAFIC que queria mais a questão de cursos menores, porque vendem mais fácil. De fato, vendem mais fácil. Então, ela sempre quis levantar essa carga horária aos poucos para poder respeitar esses membros, até que esses membros saíram e a ANAFIC, então, melhorou. Só que o que aconteceu? Em 2018, eu fiquei realmente muito desgostoso com questões que eu não posso detalhar aqui. Sem problema. Não posso detalhar aqui.
que eu achei que são questões éticas, né? Ah, então eu sou antiético, eu sou isso. Será que eu sou mesmo? Ou será que eu falo a verdade? Ou será que eu bato de frente? De fato, essa é a minha característica. Eu vou te não falar, tô... a versão da história que chegou para mim sempre seria muito rasa, e essa não foi pela pessoa que você acha que foi, pelo menos eu suponho que você acha. Uhum. A versão que chega para mim é que você literalmente roubou a Ana Fick. Roubou caixa da Ana Fick. Essa é a versão que chega para mim, que você desviou dinheiro e coisas assim. E para mim, na real, eu vou te falar assim, o seguinte, para mim, na real, essa parte não faz diferença. Como bacharel, não faz diferença. O que faz diferença para mim, porque assim, eu sei diferenciar o que é fofoca do que não é e tal, então assim, não sei o quanto disso é verdade, meia verdade, sua verdade. Pessoal, assim, o Rafa, a Ana Fick não tinha muito dinheiro para ser roubado, Rafa. A Ana Fick, ela recebia R$30 por cada registro de aluno que tinha. O valor da Ana Fick era muito baixo para ser roubado. Mas o ponto que eu quero chegar é assim, eu entendo que da sua perspectiva e da perspectiva dos físios que querem estudar quiropraxia de uma forma séria, dentro da cultura fisioterapêutica, porque esse é um dos tópicos que eu falo, que é um dos que mais briga, e acho que esse é o tópico central dessa live. Nós estamos falando de duas tribos que têm culturas diferentes. Dentro da tribo cultural dos fisioterapeutas, eu entendo que tem um grupo seleto ali, um grupo até que mais numeroso do que os graduados acreditam, que leva a quiropraxia muito a sério. E quando eu falo isso, por exemplo, o Paulo, que é um grande amigo meu, Paulo Gomes, ele fala assim, leva a sério, mas não começa a graduação. E é verdade. Então, leva a sério dentro da cultura fisioterapêutica. O que significa isso? É esse grupo que fala como você, que fala assim, pô, a graduação, a formação do fisioterapeuta quiroprático, vamos dizer assim, que é uma terminologia que por si só é um absurdo. Então, meu problema é que essa terminologia por si só ela é aberrante. A gente volta um pouco nisso. Mas a formação tem que ter uma certa carga horária XYZ, porque é uma área séria e tal. E aí esse grupo briga com outro grupo que quer a formação mais flexível, de carga horária menor, por qualquer que seja a razão, seja financeira ou seja outra razão. Mas para nós que fizemos uma formação de mais de 4.000 horas, independente da qualidade dessa formação, porque essa é outra coisa que eu questiono em outro momento, mas mais de 4.000 horas, seguindo a orientação das instituições que colocam as regras para isso e tal, para nós é extremamente ofensivo, mesmo quando esse grupo que leva a quiropraxia a sério dentro dessa cultura, diz umas coisas como você diz. Porque, por exemplo, o fisioterapeuta, ele cursa aqui, é sério, essa disciplina da saúde em 800 horas, em 1.000 horas para ser certificado, tem a prova e tal. Isso tudo pode soar muito sério dentro da cultura do fisioterapeuta. Mas para a cultura do bacharel, isso ainda é um profundo desrespeito. Por que é um profundo desrespeito? Porque é como se o bacharel estivesse dizendo que ele se torna quiropraxista nutricionista porque ele fez um curso em vitaminas. Eu fiz um curso de 150 horas de vitaminas. Aí vem um outro mais sério e fala assim, não, mas isso não é o suficiente. Eu fiz um curso de 500 horas da parte de nutrição e dieta, então eu sou um quiropraxista nutricionista. Isso soa aberrante para a gente porque a gente já coloca a nutrição como uma profissão. Soa aberrante para a gente quando a gente respeita que essas instituições são profissões diante da sociedade. Então, quando o fisioterapeuta diz isso, ele inevitavelmente ele ofende o bacharel, porque por mais que ele esteja levando a sério, ele reduz a profissão do bacharel. Eu compreendo essa questão. Só que é o seguinte, o que eu quero explicar para você, tá? Que eu compreendo isso, a Ana Fick hoje, eu não estou falando representando a Ana Fick, deixo bem claro isso. Eu não estou no corpo diretivo da Ana Fick hoje. Certo? Desde 2018 você falou, né? Eu fiquei um pouco mais, né? Mas fiquei parado, sem fazer nada, letárgico. Em 2018, eu fui eleito presidente da Ana Fick, em 2018, com 85% dos votos nacionais. 85%. Isso foi depois da racha já. A racha aconteceu porque eu venci a eleição, com 85%. No dia foi seguinte, essa galera que formou a SB Quiro? Foi essa galera que formou a SB Quiro. Então é o seguinte, no dia seguinte da minha eleição, chegou uma enxurrada de e-mails dessa galera da chapa concorrente solicitando a baixa da ANAFIC. No dia seguinte à eleição, que me deu 85% dos votos nacionais. E não foram votos roubados, inclusive a comissão eleitoral hoje está na SB Quiro. Quem organizou a eleição não fui eu.
Eu quase perdi porque eu esqueci de inscrever minha chapa. No último momento, eu e o Juliano escrevemos a chapa. Eu quase perdi o prazo. Que foi um dos rapazes que estava na live com você ontem, né? Exatamente. O Juliano Romani, né? E que era o vice-presidente, hoje é o presidente. Como o meu afastamento, ele assumiu. O valor da ANAFIC, todos os valores da ANAFIC estão em conta da ANAFIC. Uma conta da ANAFIC e sequer são tocados. Não há nenhum saque dele, dos valores todos que estão na ANAFIC. Nunca houve qualquer roubo de valores dentro da ANAFIC. O que houve, na realidade, foi a derrota numa eleição, e essa derrota foi de 85%. Foi uma diferença bem superior ao que aconteceu entre Chapa 1 e Chapa 2, dentro da BQ. Então, 85%, não sei quanto que deu. Foi mais ou menos uns 70%, 75%. Então, a nossa foi mais de 85%. Inclusive, os presidentes da comissão eleitoral, eu exigi que passassem os números, porque eles não queriam passar para não envergonhar a chapa concorrente. Então, aí eu vou te fazer aqui uma provocaçãozinha, no melhor estilo Rafael. Quando aconteceu essa derrota da outra chapa na FIC, você fala de que eles se separaram, formaram essa equipe e tal, com tipo, não respeitaram a eleição. Mas quando aconteceu a derrota da chapa 2, foi a primeira pessoa que sugeriu fazer uma nova associação com os insatisfeitos, foi você. Sim, mas não por causa da derrota da eleição, né? Mas você não acha que são dois pesos e duas medidas? Tipo, você vê que isso aconteceu na FIC e você achou meio sacanagem. Eu acho o seguinte, o que aconteceu com o Evergisto é outro capítulo. O que aconteceu com o Evergisto, ele foi acusado de vender a quiropraxia para os fisioterapeutas. Isso eu achei muito desonesto falar isso. Você mesmo mencionou isso numa live. Isso é tão desonesto como dizer que eu roubei a ANAFIC, sendo que eu fui apenas eleito com 85% dos votos da ANAFIC. Eu gostaria que esse sujeito que ele falou aparecesse, mas com certeza é um covarde, ele não vem falar. Muitos são covardes e não vêm conversar numa live. Inclusive, na live que houve, foi sexta-feira, muitos foram convidados, alguns estavam e não falaram. Então, o que acontece? O grande problema do cancelamento, do outro lado, dos outros lados, porque são várias associações hoje, tem pessoas que têm um grande poder de cancelamento. Eu não estou falando da ABQ agora, estou falando de outras associações, inclusive de fisioterapeutas. Tem pessoas que têm um grande poder de cancelamento. Eu não tenho medo de cancelamento. Foi me ameaçado o cancelamento. Eu nunca fui tão bem nos meus negócios depois que eu fui ameaçado de cancelamento. Eu nunca fui tão bem. Eu sofri um problema financeiro muito grave devido à separação. Tá? Problema extremamente grave, depois eu posso te contar, não quero contar, eu vou tomar um processo da minha mulher. Mas, de fato, eu sim fui roubado por uma circunstância toda, né, que aconteceu. E essa situação me deixou muito mal financeiramente. Mas, depois que aconteceu todos os problemas, a gente tive, graças a Deus, uma superação muito grande, profissional, e isso veio quase que junto com esses problemas da ANAFIC. Veio quase que tudo junto, né? Então, passei por uma situação muito difícil, né? E hoje, eu posso dizer, assim, que eu estou bem tranquilo, né? Realmente, estou bem tranquilo e com a consciência bem limpa. Né? E principalmente no que diz respeito, digamos, à nossa atuação. E o meu passo atrás em fazer a graduação foi por uma questão de eu não acreditar na política da especialidade. Não é uma questão. Maravilha. Vamos abrir dois tópicos sobre isso, então. Não é uma questão assim, eu estou voltando atrás porque eu fiquei bravo. Porque assim, eu tenho, Rafael, a maior formação em fisioterapia quiroprática como especialista. Se eu pegar todas as horas que eu tenho, não existe devidamente registradas, não existe fisioterapeuta com maior carga horária que eu. Eu tenho mais de 15 anos de atuação em quiropraxia.
Se hoje houver a regulamentação da quiropraxia como uma profissão, eu vou ter direito adquirido. Então, eu estou fazendo a graduação em quiropraxia porque eu quero. E porque, de fato, a especialidade, ela não contém cursos irregulares. A especialidade, ela não contém leigos atuando com quiropraxia. A especialidade, ela não conseguiu organizar e proteger a sociedade da prática de outras pessoas que atuam com a quiropraxia. Isso não acontece. Qualquer um atua com quiropraxia. Então, aí vamos lá para algumas coisas que tem a ver com esse tópico que você falou. E a gente tenta também não tomar muito mais tempo, a gente está uma hora aqui batendo papo. A sensação que eu tenho, algumas vezes, você fala assim, quando você fala de carga horária, essas coisas, que você toma um cuidado, soa, para mim, até uma tensão na sua voz, quando você vai falar a respeito de terminologia sobre graduação, especialidade e tal. Parece que há um cuidado para não esbarrar obviamente, num termo. O que eu também tenho. Obviamente. E às vezes a gente escorrega. Veja bem, né? Hoje eu sou especialista em quiropraxia, como fisioterapeuta, e eu estou no meio dos graduados, estudando com os graduados. Você pensa que é fácil? É muito difícil, tanto no meio dos graduados, quanto no meio dos filhos. Todos me olham estranho. Você lembrei de uma história agora, de quando você estudava fisioterapia, assim, na Fevale que você estudou, né? E aí falava assim que você tirava umas fotos com os livros e fazia uns posts falando, tipo, que você estava estudando quiropraxia, não sei o que lá, umas coisas desse tipo. Não, então o pessoal já tinha uma birra de você? Não é isso. Na realidade... O que eu quero dizer assim, o pessoal já tinha uma birra de você muito antes de você entrar na facul, mas só o que eu quero, pra gente não perder muito fio e voltar muito pra sua história, porque agora é uma parte que eu acho interessante, que é assim, eu como graduado, estando de fora dessa realidade e desconhecendo essa realidade, como vice-versa, não acontece, o que a gente vê? A gente vê assim, quem começou a dar os cursos de quiropraxia, vamos colocar em aspas isso por enquanto, mas só porque a gente vai englobar todos os primeiros cursos de quiropraxia, tá? E não necessariamente só o da ANAFIC. Quem tinha esse gabarito para dar as primeiras aulas? Eram bacharéis ou não eram? Porque se não eram, de onde adquiriam conhecimento e certificação para se tornarem instrutores? Beleza, muito bem. Então, esse sistema foi criado através do sistema de registro da ANAFIC. Então, o que acontece? Para que um profissional tivesse uma formação, ele teria que ter uma formação original. Essa formação original, ela deveria vir de um graduado ou de um doutor em quiropraxia. Esse profissional formado, é esse que está no regimento da ANAFIC até hoje. Esse profissional que formou aquele profissional especialista naquela técnica, ele pode dar uma monitoria, pode supervisionar o tempo de capacitação naquela técnica. Depois que esse profissional especialista passou por esse processo de supervisão e monitoria, ele pode replicar e supervisionar um outro profissional especialista. Então, existe um processo de homologação da formação de uma técnica específica. Então, por exemplo, se eu entendi, tá? Vocês convidam lá, por exemplo, um quiro gringo, um bacharel nacional, e esse cara, ele pega meio que aqueles moldes, vamos colocar em aspas ali, da OMS, do tipo, ele vai lá e certifica um instrutor e um dos núcleos da quiropraxia. Certo? É mais ou menos isso. Você está falando assim, você certifica isso hoje, né? Eu não pertenço mais à diretoria da ANAFIC. Não, desculpa. Então, desculpa se eu formulei de uma forma inadequada. O que eu quero dizer assim. Então, no começo, buscavam um quiropraxista qualquer, vamos dizer assim, em aspas, qualquer, mas tipo, não necessariamente vinculado a uma instituição de ensino, como a Fevale fez ou como a EMB fez, né, que fizeram essa parceria. E com esse quiropraxista formavam um especialista, mais ou menos igual foram aquelas primeiras turmas, é isso? E aí, com esse especialista que se formou ali com esse quiropraxista, seja ele qual fosse, é que ia dar o núcleo daquela técnica, daquela abordagem. Isso aí. Tipo. É um processo de homologação, né? Uhum.
que vai acontecer aqui? O pessoal já está se xingando? Demorou até. Tá. Rolar as provocaçõezinhas, até que demorou para chegar isso. E aí, com esse especialista. Deixa eu só baixar o áudio aqui. Com esse quiropraxista, tá? Seja qual fosse, só para eu poder acompanhar isso. Isso. É um processo. Pode falar, Rafa. Certo. E aí, no caso, hoje, você foi lá e você está cursando a bacharel. Eu só quis entender isso, era uma dúvida pessoal, de quem é que tinha... Olha, eu vou dizer uma coisa para você. O que eu vou dizer uma coisa para ti? Chegou um momento que eu enchi o saco desse negócio de especialidade, e eu vi assim, eu briguei tanto para ter tanto problema, eu enchi o saco. Eu vou ser bem sincero, eu nem ia ser tão sincero assim, mas eu enchi o saco dessa política. E eu vou dizer uma coisa para ti, acabei enchendo o saco até de dar aula. Entende? Até de dar aula. Eu disse assim, olha, cara, eu quero seguir um rumo diferente da minha vida. Enchi o saco. Sabe o que encheu o saco? Eu não queria falar isso. Então, aí uma parte que eu também não consegui entender na dinâmica. Nunca ouvi do lado de vocês isso. Em qual foi o momento? Porque você fala, por exemplo, de um grupo de fisioterapeutas muito, muito interessado, muito, que leva a quiropraxia a sério, o quanto a NAFIC levou tudo a sério e tal. Em qual momento esse grupo que leva tanto a sério, eu ia usar até um termo mais pesado, mas não precisa disso, mas em qual momento esse grupo simplesmente resolveu ignorar as orientações que eram dadas a respeito do OMS? Porque vocês falam como se vocês... não, mas aqui nesse documento tem esse trechinho, tudo bem, mas aquele trechinho, ele tem outras 30 justificativas para falando em outras situações específicas, que é o caso do Brasil, né? Quando há formação, se existe faculdade, aquele trechinho ele é invalidado porque ele era situacional. Eu conheço. Então, em qual momento... Porque você conhece, mas na live de sexta você fez uma vista grossa para isso. Né? Não, muitas vezes... Não fiz vista grossa. Rafa, então vamos lá assim, ó. Eu vou falar agora aqui as frases. Para você não me acusar daquilo que você está fazendo, aquilo que você me acusou que eu faria. Tipo assim, uma live tem uma dinâmica. Tu sabe disso. Então, não dá para abordar todos os tópicos e todos os assuntos, né? O objetivo daquela live, eu vou falar bem claramente, o objetivo daquela live era esclarecer principalmente o que aconteceu nos últimos tempos, em questão referente ao Evergisto, referente que demonstrar, né, o que a NAFIC, qual era o propósito da NAFIC, e que nunca o Evergisto fez alguma parceria com a NAFIC para vender. Isso daí, Pablo, claro da live. Isso daí prova tanto quanto as acusações provam, nada. Mas assim, eu vou te dizer uma coisa, eu conversei com o Ever, eu vou colocar umas coisas que ninguém estava sabendo, ou pelo menos não sei se o Ever te contou. Eu conversei com o Ever pouco tempo antes dele decidir fazer a chapa, e numa conversa com ele eu virei e falei o seguinte: Ever, precisa haver um diálogo. E aí ele falou, concordo. O que significa esse diálogo? A gente precisa sentar, saber falar e saber se ouvir e ver o que a gente consegue tirar disso. Porque existe um grupo dos dois lados que simplesmente não quer conversar com o outro. O Paulo Gomes, por exemplo, que é um grande amigo meu, a gente discorda muito sobre esse tópico, porque eu falo, Paulo, não dá para ser tão extremista assim. A gente precisa conversar com os caras e entender o lado deles pra gente ver se consegue chegar ali e falar, não, porque tá tudo documentado, a OMS tá aí, WFC tá aí, tal. E ele tem uma razão no que ele tá falando. Mas eu tô dizendo assim, eu não tô discordando disso. Eu não tô discordando, em nenhum momento. Então vamos lá, se você não tá discordando... Eu não tô discordando, olha só. Antes eu dizia muito isso, tá? Quiropraxia e fisioterapia e osteopatia são 3 profissões diferentes. De fato são. Mas nos Estados Unidos, a osteopatia é especialidade da medicina. Pois é, em Portugal, a odonto é especialidade da medicina. E aí isso justifica, então, que no Brasil seja especialidade? O que eu quero colocar é o seguinte, que não adianta ficar repetindo a mesma coisa sempre para que ela vire verdade. O que eu acho que tem que ser conversado é a regulamentação da profissão. Foi a mesma coisa, foi a principal coisa que a gente veio trazer nessa live de sexta-feira. A principal princípio e propósito é que precisa proteger a sociedade, apenas isso. Então tem que haver diálogo para a regulamentação. Pronto, só isso. Essa é a mensagem principal. Então, não quis omitir um fato ou outro, eu não quis, digamos, fazer vista grossa para um fato ou outro. O foco é, precisa haver um acordo
para regulamentar a quiropraxia, se for como profissão, que seja como profissão. Essa foi a mensagem global. A minha decisão pessoal, sem precisar, eu não estou fazendo a graduação porque é uma questão legal para mim, eu estou fazendo a graduação porque eu quero, entende? Esse é um anseio pessoal, e eu quero não ficar discutindo com graduado, nem ficar discutindo com especialista. Especialista eu já sou. Graduado, vou me tornar. Então, o meu objetivo não é ficar batendo boca mais, é trabalhar e viver minha vida. E não ficar na política. Eu não quero mais saber de política. Eu não quero ficar repetindo a mesma coisa para um monte de gente, alguns babacas. Desculpa, Rafa. Alguns babacas. Então, eu tomei minha decisão. Eu posso pagar, vou fazer e acabou. Entende? Então vamos lá. Estando cientes agora, disso tudo. Só para terminar a minha colocação, o que eu vejo que precisa é os grupos trabalharem por um diálogo para a regulamentação. Ponto. Eu cheguei a conversar com o Evergisto, na época, eu já não estava na Anafic, mas eu tentei fazer uma ponte, já que quando eu cheguei na graduação em quiropraxia, a primeira pessoa que me ligou me dando boas-vindas foi o Evergisto. E eu disse assim, Evergisto, como é que tu tem meu telefone? E como é que tu sabe que eu entrei? Eu me matriculei ontem, cara. Ah, mas eu tenho meus contatos, mas não sei o quê. Beleza. Evergisto, a gente já se xingou um monte em rede social. Eu defendendo a especialidade e ele defendendo a graduação. Só que eu conheço o Evergisto desde que ele entrou na faculdade. Eu acompanho a quiropraxia desde que o Evergisto entrou na faculdade. Eu vendia o pós-graduação que os professores faziam. Eu era funcionário da FEVAR. Eu trabalhava na loja que vendia o pós-graduação. Eu conheço tudo desse processo. Eu acompanhei os primeiros palestrantes, eu acompanhei os primeiros estágios, eu era funcionário da FEVAR. Então eu conheço tudo. Tanto é que a minha visão, quando eu me tornei especialista dentro de um programa de ensino continuado que era muito diferente dos cursos que o pessoal fazia de quiroclínica. A minha primeira formação foi de 480 horas. Eu continuei estudando. Então, quando eu entrei dentro da Anafic, eu dizia, não pode ser assim. Só que naquela época, eu não pensei que eu podia fazer a graduação, eu não sei por quê. Entende? Eu estava ali dentro, eu podia ter feito a graduação. Entende? Eu fui uma mula e fui indo. Tu entende? Foi o que aconteceu. Mas, de fato, eu tive contato com técnica original de graduado. Tive contato. Até porque era muito fácil para mim ir no pé da Fevale. Vamos lá, vamos começar aqui. Só 2 tópicos que eu queria, antes de te dar até a oportunidade de falar e também abordar um pouco. Eu falei uma coisa sobre a pauta do medo na eleição da BQ, em algumas lives, e na live que você fez na sexta-feira, essa pauta foi bastante forte também, porque principalmente de um dos rapazes que acho que é o que ficou como presidente da Anafic, eu não tenho certeza, mas acho que foi ele, que era assim, se não houver diálogo, não vai haver regulamentação. Essa afirmação, ela pode ser levada para o lado da crença pessoal daquela pessoa que está dizendo? Pode, mas quando ela é colocada dessa forma absoluta, se não houver diálogo, não vai haver, isso é uma ameaça. Isso não foi isso. Assim, eu entendo, mas eu estou dizendo, eu entendo que ele pode acreditar assim, nisso. Eu vou falar uma coisa com você, tá? Essa fala existe, eu não concordo com essa fala, mas essa fala não é do meu colega ali, do meu amigo, né, pessoal, que é o Juliano Romani. Essa não é uma fala dele, entende? Uhum. Quem conhece o Juliano Romani sabe que tipo de pessoa honesta e gente boa que ele é. Eu conheço muito bem ele há muitos anos. O que eu posso dizer que é uma fala que existe dentro da fisioterapia. Lá, eu estive dentro eu estive em Brasília, eu participei dentro das reuniões, né? Então, o que acontece? A gente sabe que existe um mecanismo de postpone, né? De protelar os processos legislativos. Tu sabe que existe esse mecanismo. Uhum. E tu sabe que a fisioterapia, ela domina esses mecanismos ali. Ela tem um controle sobre esses mecanismos. Entende? Então, essa fala existe. O COFITO domina. O COFITO domina esses mecanismos. Sim. Okay. Talvez. Porque esse chega no outro ponto. Vou retirar o que eu falei. Talvez seja o COFITO. Tá? Então, por que eu vou te colocar isso? Porque aí há uma proposta para esse diálogo
né, vindo do grupo da Anafic, principalmente, que quer essa proposta, esse diálogo e tal. O que ok, porque foi aquela coisa que eu já te falei, conversei com o Ever, conversei com o Fernando, que são os dois caras que mais se aproximaram do grupo de especialistas, conversei com outros que não gostavam, conversei com o Paulo, conversei com uma galera, entendendo e raciocinando, porque eu também não tenho uma grande conclusão sobre isso. Mas o que eu vejo, assim, quando eu vi uma proposta de um grupo que dentro do próprio núcleo dos fisioterapeutas quiropraxistas ou especialistas, ou seja lá qual for a situação, dentro desse próprio grupo está sendo marginalizado por quem detém o poder, ok? Se eu entendi, o COFITO desvinculou da Anafic, certo? Quem detém o poder de emperrar o processo de regulamentação é o núcleo do COFITO, pelo que eu estou entendendo. É você que está dizendo isso. Você que está dizendo isso. Porque eu estou falando, pela minha visão, Rafael, de fora. Não estou dizendo que é o que não é, a minha visão é essa. Então, ainda que houvesse um diálogo... Rafael, posso fazer uma pergunta só? Diga lá. Posso fazer só uma pergunta? Quem ganha com a não regulamentação? Essa é a pergunta-chave. Eu vejo um grupo enorme com isso. Sim. Então, esse grupo todo vai mover contra a não regulamentação. E esse então, mesmo Deixa eu reformular a pergunta, então. Desculpa te atrapalhar, porque só para a gente não conseguir não estourar muito mais tempo, porque já está tarde. Deixa eu reformular a pergunta, então. A Anafic hoje estaria disposta... O que você acha? Porque você disse que você está desvinculado. Então, vamos colocar assim, o que você, estando de fora, o que você acha que a Anafic estaria disposta a fazer? Você acha que a Anafic estaria disposta a aceitar que a quiropraxia tem que ser uma graduação e o acordo fosse num sentido de que a Anafic representasse um núcleo de segunda graduação para fisioterapeutas? Na realidade é o seguinte, o que a Anafic pensa, o que eu vejo que a Anafic pensa, que eu por isso que trouxe eles da live ali, pensei que podia ter mais membros de outras associações, é que o que a Anafic pensa? Que existe uma jurisprudência, isso é inegável, do fisioterapeuta atuando, você entende que é jurisprudência, e que não importa tanto ser uma questão de título de especialista, o importa é que haja a possibilidade de o fisioterapeuta fazer um processo para se habilitar em segunda titulação como quiropraxista, mas não um processo truncado, um processo que também não seja corrupto, deixando bem claro, mas que seja um processo que não precise repetir conhecimentos de forma redundante, que ele possa ser um processo mais, como o próprio Eber falou, justo, correto, apropriado. Sim, eu repito, mas assim, numa teoria, isso existe. Não existe. Não existe. Por isso que eu tô falando, numa teoria, por que isso existe? Porque qualquer segunda graduação, você leva lá a carga horária que você cumpriu, apresenta para a instituição de ensino, a instituição de ensino faz uma análise curricular e fala isso tica, isso tica, isso tica. Isso é uma teoria. Não estou te falando que isso é que acontece. Isso é joke, né, cara? Você está brincando. Não é, Rafa, eu não vou falar. Cara, eu sei de fragilidades, tanto no lado da especialidade como no lado da graduação. Tá? Eu sei das fragilidades. Eu não quero aqui detonar nada, mas de fato existe um ciclo de redundância que é desnecessário, cara. Muito desnecessário. Tem disciplinas que tem 90% do conteúdo que parece que o fisioterapeuta não sabe nada daquilo. Mas assim, ó, o cara tem domínio, teve formação sobre aquilo. Por exemplo, um fisioterapeuta tem 3 traumatos. Eu tive 3 traumatos, cara. Tu entende? Cara, tem muito. Agora eu quero te colocar, eu quero fazer algumas perguntas para ti. Por que vocês acham que o fisioterapeuta é um morto de fome? Por que vocês acham isso? Que fisioterapia não dá nada? Calma. Não, eu vou chegar a te responder. Não, calma que eu vou chegar. Vocês acham que fisioterapia... porque se eu te responder isso agora, você está fugindo do que eu acabei de te colocar. Eu vou te responder. Eu vou até marcar aqui para não esquecer. Era um diálogo. Por que vocês acham que o fisioterapeuta é ignorante, não sabe nada? Não sabe nada de clínica? Opa, calma lá. Cara, a gente ouve isso, meu. A gente ouve isso. Bem. A gente ouve, sabe disso. Não, isso existe. Não. Tudo bem, Paulo, mas eu tô falando, é aqui que morre o diálogo. Eu posso te responder isso, mas o problema é que se eu te responder isso agora, você está desviando do que eu te coloquei. A eliminação de matéria, ela existe. Eu juro que eu vou te responder isso depois, ok? Mas vamos colocar, a eliminação de matéria existe.
que caiu. Ele caiu aqui, ou eu caí. Se alguém estiver assistindo, manda um comentário aí, que eu acho que fui eu que caí. Pelo jeito foi ele que caiu, né? Deixa eu testar. Eu tô online. Caiu. Vamos ver se consigo convidá-lo novamente aqui. Vamos ver, mandei o convite novamente aqui. No momento mais quente da coisa, quase 1h30 pra gente falar do que interessa, ele caiu. Te mandei o convite, Pablo. Cadê? Ficou uma piada pronta essa queda nesse exato momento aqui. Cadê? Pablo. Já tá convidado, ó. Não consigo te mandar de novo. Então, eu te mandei já. Tenta sair e entrar de novo na live, então, que aí eu te mando novamente o convite. Aí, então, assim, beleza. Estamos de volta aí, tá? O que é ruim? O que é ruim? Por exemplo, aqui, o Pablo fugiu, o certo não é atalho. O ruim é o bate-boca, entendeu? A discussão... Sim, por isso que eu te falei, eu vou te responder essa pergunta justamente pra gente não cair no bate-boca. Eu quero te dar o espaço para você responder o questionamento, e aí eu vou falar exatamente tudo sobre o que você citou, da questão do discurso do morto de fome, o incompetente, coisa assim. Então, primeiro me fala disso. O que eu vou dizer assim para ti, ó? O que eu vou falar para ti? Ó? Na minha opinião, existe uma segunda titulação que trata o fisioterapeuta que nem o administrador. Existe a possibilidade de uma segunda titulação que trata o fisioterapeuta como um administrador, que trata o fisioterapeuta que nem o professor de inglês que está fazendo uma segunda titulação. E isso não é algo justo para uma segunda titulação de fisioterapeuta. Por exemplo, o fisioterapeuta, ele pode... Tem um barulho aí, acho que é seu, né? Eu vou mutar aqui. Tá. O fisioterapeuta, ele pode ter uma segunda titulação mais concatenada, mais organizada, para que ele possa fazer com uma base construtivista, pedagógica construtivista, para que ele possa construir o conhecimento a partir daquilo que ele já sabe. E não que ele tenha digamos, conhecimentos muito básicos, entendeu? De formação. Então, se eu hoje quiser cursar, e eu sei porque eu fui atrás dessa informação, tá? Se eu hoje quiser cursar uma segunda área da saúde em qualquer área, eu vou passar pelo mesmo processo. Sim. Certo? Vou ter que levar lá minha grade curricular, minhas cargas horárias, a comprovação de que eu passei na matéria e tal. Se a faculdade vira para mim e falar assim, você vai levar 3 anos para se formar em nutrição, sei lá, 4 anos para se formar em medicina, quem está dizendo isso é a instituição de ensino. Entende? Não é uma associação por trás, ou eles têm métodos de ensino interno. Normalmente quem analisa essa grade curricular é alguém da área de ensino. Eu sei. Esse diálogo, entendeu? Parece que eu estou defendendo o meu interesse. Eu não estou defendendo o meu interesse. Não, eu não estou colocando isso. Parece assim. Ó, tem muita gente que fala ali, tá? Parece que eu estou defendendo o meu interesse. O meu interesse é fazer a graduação como você está propondo aí. Certo? Eu estou fazendo o que você disse. Mas o seu discurso, você não defende isso. Você está me cortando, Rafa. Desculpa, o que acontece? Você está me cortando. Você está fazendo o que você disse que eu iria fazer. Tá? Não, e eu não estou fazendo.
tá? Então é o seguinte, o meu interesse é fazer a coisa certa, eu não estou pegando atalho, eu estou fazendo, fiz meu aproveitamento, eu aproveitei 22 cadeiras, porque eu tinha 2 cursos de graduação para aproveitar, eu aproveitei 22 cadeiras de cara, tá? Tomei meu atalho, estou repetindo conhecimentos, não estou reclamando, mas o que eu estou falando para você? Poderia ter um processo de complementação para a segunda titulação mais ágil para o fisioterapeuta, considerando a jurisprudência, considerando que existe a atuação do especialista já, considerando que isso é um entrave para a regulamentação. Eu estou colocando eu estou apenas sendo um porta-voz do interesse de outros fisioterapeutas. Eu não estou falando por mim. Tu entende? Não estou falando por mim. Entende? Eu do comentário das cadeiras e da festa, desculpa. É que teve um comentário de isso a gente faz, dá para fazer uma festa. Ali. Eu tomo muito cerveja com a galera ali, entende? Então, na realidade, tá? O que acontece é o seguinte, Serena Quiro, sim, pode ser na universidade, mas vamos supor, se o cara é professor de história, ele tem uma segunda titulação para geografia, pronta, ele não precisa fazer estudo de currículo, tu entende? Isso já existe, tá? Isso já existe. Entende? Não é um caminho mais curto. Bom, eu assim, eu vou falar essa vez, eu não vou falar mais sobre isso, entendeu? Eu só queria colocar que é muito melhor encerrar uma briga e regulamentar a profissão do que ficar eternamente batendo boca, entendeu? É a última vez que eu vou tocar nesse assunto. Eu não vou tocar mais. Fica tranquilo, de verdade. Essas coisas que eu trouxe aqui são duplo. Primeiro, para eu entender. Porque essa confusão que eu acho que o André que colocou aqui, né? Esse discurso, você tem que entender que assim, quem está vendo de fora é assim que a gente enxerga. A gente não sabe qual foi a sua vivência dentro da sua cultura, assim como você não sabe qual foi a nossa. Então, pra gente estar vendo de fora, por exemplo, é uma coisa você virar e falar assim, existe, mas é ineficiente. Tudo bem, isso é um problema de instituição de ensino, isso é um outro tipo de briga. Mas aí é o seguinte, aí é um argumento que empurra a problemática para um canto. Então, o que acontece hoje, tá? Existe especialidade em quiropraxia para fisioterapeuta? Existe ou não existe? Existe. É legal ou não é legal? Não tem lei, então não sei dizer se é legal ou é legal. Não. O que não é legal é ilegal. É que tem que ter uma lei que prove, que diga que não é para fazer. É legal ou não é legal? Eu não sei se isso funciona. Legal dentro da ausência de lei? Então funciona, não sei. Eu não sei. Tudo que, por exemplo, são termos de direito, vamos falar o seguinte. Eu não estou dizendo que é moral ou não. Não estou dizendo isso. A epistemologia. Eu estou dizendo o seguinte. A lei não proíbe, certo? E existe uma regimentação de uma autarquia pública que promove isso. E da mesma forma é o seguinte, existe um Código Brasileiro de Ocupação para isso. Entende? Então, está acontecendo. Não vai parar de acontecer. Tu entende? Sim, eu entendo. E aí, a questão que eu te levantei, eu só não quero depois fugir da pergunta que você me mandou. A questão que eu te levantei é a existência disso, em um certo momento, eu interpretei, e outras pessoas interpretaram, que você condicionou a existência dessas formações menores ao processo burocrático e dificuldade acadêmica. Ok? Na realidade, o discurso deu a entender não foi só isso. Não foi só isso. Se a gente falar só sobre isso, eu vou dizer uma coisa para ti. Existia uma resistência política dentro da instituição, dentro da ANAFIC, existia uma resistência política que não queria isso, que era parte da diretoria. Entende? Parte da diretoria queria e parte não queria. Entende? Mas então, assim, só para você finalizar a sua parte, eu poder te responder. Eu tive que te cortar por causa do horário só. Hoje, porque tem uma outra coisa que eu percebo que pega muito no seu calo, e eu posso estar errado, mas a sensação que eu tenho é essa, que te condenam hoje por coisas que você fez, tipo, há 10, 15 anos atrás, e você é uma pessoa completamente diferente. Claro. Então eu sei que isso é uma merda. Isso é uma merda porque fica marcada a imagem, as pessoas acham que você ainda é o mesmo, e eu sei que isso é complicado. Agora, o que eu quero colocar assim, você, o Pablo de hoje, certo? O que é que você pensa que seria o correto? Uma segunda graduação de forma mais honesta e eficiente. Então, veja bem, uma segunda graduação que realmente elimine as matérias que o fisioterapeuta já domine e tal. Ou para você, tanto faz a titulação? Olha, na realidade é o seguinte, tá?
eu gostaria de um país onde houvesse regulamentação. Eu não estou fazendo nenhuma chantagem ali, que nem o rapaz ali da Quiropraxia Inteligente falou. Não estou falando de fazer nenhuma chantagem. O meu problema eu resolvi. Se eu quiser hoje fazer a prova do National, me formar, fazer a prova do National Board of Chiropractic Examiners, eu vou atuar na Inglaterra, eu vou atuar onde eu quiser. Não é isso? Então, o meu problema está resolvido. Eu até penso em morar fora do país, então o meu problema está resolvido. Entendeu? Agora, eu estou falando como um profissional que tem 20 anos de experiência no associativismo, que conhece os trâmites dentro da autarquia, que sabe como é que está funcionando as coisas, que entende um pouco como o Evergisto entende muito mais, mas que entende um pouco das coisas como o Evergisto entende, na prática, e que não é um adolescente birrento que está querendo, tem que ser desse jeito, mas não acontece nada, galera. Então é o seguinte, eu não vou mais tocar nesse assunto, eu só queria dar minha mensagem. Entendeu? Que o Evergisto nunca quis vender a quiropraxia para o fisioterapeuta, ele só queria regulamentar isso. E o meu desejo era que houvesse uma regulamentação para não vir o padeiro lá, ou o carpinteiro dizer que era quiropraxista, com todo o respeito ao padeiro e carpinteiro. Mas pessoas que não vão entender o que é uma DISH, pessoas que não vão entender que é uma instabilidade atlantoaxial, pessoas que não vão conseguir dimensionar o que é uma vértebra não manipulável, profissionais que não têm condições nenhuma de garantir uma segurança para a sociedade. Então, isso é mais importante do que ser um pavão para ficar aparecendo, é mais importante garantir a segurança da sociedade, é mais importante, pronto. Eu acho que isso seria menos pior no Brasil. Entendeu, Rafa? Seria menos pior no Brasil do que continuar isso por muitos anos, essa briga por muitos anos, tá? Seria muito melhor resolver essa questão aqui no Brasil. A minha questão está resoluta, eu já decidi. Tudo bem, mas eu estou te perguntando agora, como quiropraxista que você está para se formar como bacharel. Então, eu estou tratando você hoje como o estudante de quiropraxia que está nesse último ano e que tem uma bagagem na área de saúde e que tem algum conhecimento, porque, por exemplo, eu conversei com pioneiros, né, o pessoal que fez só o curso do Matheus de Souza, e tive um diálogo como quiropraxista. Então, eu não estou te colocando hoje como um inimigo. A minha pergunta é para você, como um colega de profissão. Como um colega de profissão, você tem esse prezar, esse valor no título como segunda graduação, ou para você indifere qual é a situação? Hoje, na minha opinião, não é a opinião da ANAFIC, tá? Não, sua opinião, Pablo. Minha opinião, de alguém que se licenciou da diretoria, que saiu, abandonou a diretoria, certo? E que de vez em quando conversa com as pessoas e dá um conselho, certo? A minha opinião, tanto para os dois lados, é que houvesse um diálogo para uma segunda titulação, tá? Porque esse é o melhor processo, entendeu? De haver uma regulamentação, de haver uma autarquia pública para isso, né? Serena, o tempo todo eu estou falando isso, eu só estou explicando como é que chega nisso no Brasil, não tem outro jeito, entendeu? E outros profissionais graduados entendem a mesma coisa, compreendem a mesma coisa, só que existe, Rafa, muita imaturidade, entende? De não entender o processo e não querer entender o processo. Tu entende? E querer bater o pé e ficar teimando que não sei o quê, porque quiropraxia é outra... Eu sei disso, entendi isso, entendeu? No começo, a minha cabeça era diferente. Eu era um guerrilheiro. Hoje, cara, eu quero seguir minha vida, entendeu? Eu percebi que esse assunto realmente já deu para você, assim, do tipo política, assim, já está saturado, porque imagino que teve muito mais estresse do que eu posso imaginar sobre isso. A gente está agora no finalzinho aqui. Você prefere que eu te responda a respeito daquilo que você me perguntou, ou você prefere encerrar? Eu gostaria que tu me respondesse, mas eu quero o direito à réplica. Tá. Então, você me perguntou sobre a questão de por que a gente acha, né, tipo, os bacharéis acham... Duas coisas. Assim, primeiramente aqui, o Quiropraxia Inteligente, ele pode falar comigo pelo meu Insta, ele pode vir até minha clínica aqui no Hamburgo, ele vai ver que tipo de técnica que eu uso,
Ele fica bem à vontade, tá? Eu tenho uma clínica em Novo Hamburgo. Ele pode vir aqui, quem quiser, quem mora perto de Novo Hamburgo, tem gente que mora em São Paulo, fala comigo no Insta, pode vir, né? E vai conhecer meu trabalho e vai saber que nível de trabalho eu faço. Pode vir e pode conhecer, tá? Não tem problema, será bem recebido. O quiropraxia inteligente ali, ele mora perto de mim, ele pode vir, não tem problema nenhum. Mas assim, ó, retomando, eu gostaria de responder da tua resposta, por que existe, eu vou dizer uma coisa para ti, uma coisa que mais me motivou a me tornar especialista foi bullying e humilhação de colegas na faculdade de fisioterapia, onde os graduados estavam humilhando os fisioterapeutas, estudantes de fisioterapia, estudantes de graduação estavam humilhando os estudantes de fisioterapia, e coisas que não estavam legais e que não representavam a verdade. E outra coisa, eu amo a quiropraxia, respeito a quiropraxia, mas eu também respeito a fisioterapia. Você entende isso, Rafael? Perfeitamente. Tá bom? Eu respeito a fisioterapia. Eu tenho uma profunda admiração pela fisioterapia. Só que é o seguinte, Rafa, tudo bem que tem admiração, mas assim, ó, tem que saber o que é fisioterapia. Isso é muito importante, tem que entender o que é fisioterapia. Tem gente que acha que fisioterapia é reabilitação, cara. Pra gente poder encerrar, vai pra pergunta que você quer que eu responda. Essa confusão foi criada dentro do próprio núcleo da quiropraxia, tá? De sinônimo de fisioterapia e reabilitação. Mas vai pra pergunta que você quer me fazer pra gente poder encerrar. A pergunta é o seguinte, por que vocês acham que fisioterapeuta não sabe nada? E por que vocês acham que fisioterapeuta tem que ganhar uma miséria? Todo fisioterapeuta... Tá, eu vou te responder como Rafael, tá? Primeiro, Já me disse isso, né, Rafael? Já me disse isso. Sim. Eu já joguei essa provocação para você. Vamos falar transparentemente. Claro. Primeiro, vamos colocar assim, eu não acho que o fisioterapeuta tem que ganhar uma miséria. Pelo contrário, eu acho que esse é um dos maiores problemas da área da saúde e o Brasil está despencando cada vez mais para isso, e tem relação política, custo de vida e tudo mais. Então, essa segunda parte que eu peguei, eu não acho isso. O que acontece do lado dos graduados é uma cultura, um discurso de hostilidade para com o grupo dos fisioterapeutas que querem ser especialistas por um caminho curto de formação e tal. A estereotipação desses grupos. O que é a estereotipação? O eu e o eles querem roubar o que é nosso, eles querem prostituir o que é nosso e tal. Por quê? Porque a cultura popular a respeito da fisioterapia fala dessa questão da fisioterapia de convênio, da época que o conselho permitia receber um valor irrisório e tal. Esse é um dos aspectos de vários outros aspectos. Outro dos aspectos disso é experiência pessoal de vários quiropraxistas que conversam comigo e a minha mesmo, encontrando profissionais que são bastante questionáveis e que viram na quiropraxia um meio de ganhar dinheiro. Isso sim. Pausa, só para fazer uma coisa importante. Isso não significa que não ocorra do lado dos bacharéis também. Ok? Eu também vejo muitos colegas bacharéis que eu olho e falo, olha, isso aqui é um absurdo e está cobrando e tal. Então o que a gente vê é que quiropraxia hoje, inegavelmente, é uma marca boa. E a gente vê que um grupo de profissionais que não valoriza a profissão, que não valoriza a quiropraxia, quer se aproveitar dessa marca. Muitos osteopatas simplesmente mudaram o nome porque dava dinheiro. Muito pessoal de Sentai, quiropraxia chinesa, quiropraxia indiana e tal. Eu lamento muito que naquele dia eu estava jogando e conversando com você no chat, né, numa conversa de voz, e eu estava jogando e eu não estava nem conseguindo prestar atenção direito em você, e eu lamento muito que eu tenha usado aquela provocação cultural, porque foi no momento de pura provocação. E essa provocação cultural, ela vem desse discurso que a gente está exposto. Eu tenho um texto, que eu tenho marcado, inclusive está salvo no meu destaque no Atlas, que é justamente sobre o quanto eu acho que a gente deveria lutar para desconstruir essa cultura de rivalidade e de raiva, para que a gente possa olhar para os profissionais individualmente e não estereotipadamente. Porque o estereótipo que foi criado dos dois grupos, do grupo dos fisioquiros achando que todos os bacharéis têm um comportamento e o grupo dos bacharéis achando que todos os fisioquiros têm um padrão também, um comportamento, isso faz parte do problema. E outra coisa é o seguinte, a falta de conhecimento dos graduados sobre o que é, os graduados em quiro, sobre o que é fisioterapia é muito grande. De achar que o fisioterapeuta só trabalha com reabilitação, de achar que o fisioterapeuta não atua
na área de primeiro contato, de achar que o fisioterapeuta ganha mal, todo fisioterapeuta ganha mal. A questão toda, de fato, o mindset da formação de fisioterapia é diferente do mindset da formação de quiropraxia. Isso é uma grande verdade, certo? É uma grande verdade, uma questão de mentalidade da formação. Mas não é uma questão de conhecimento, é a questão de como o profissional opera perante aquele conhecimento. É basicamente sobre isso. Então, o fisioterapeuta ele é mais calmo, ele realmente tem um histórico de profissão diferente. Isso é bem claro. A história da fisioterapia é diferente da história da quiropraxia. Isso impacta na formação do fisioterapeuta. Entende? Só que a estrutura profissional do fisioterapeuta é generalista. Então, nenhum fisioterapeuta graduado, ele é considerado pronto para trabalhar. Todos fazem especialidade. Todos fazem. E isso não é um perfil do quiropraxista. O quiropraxista, ele se forma, basicamente está ready to burn. Ele está prontinho. Então, e esse é um problema cultural dentro da quiropraxia, mas vai ficar para um outro momento. Mas o fisioterapeuta, ele está com uma autoestima muito baixa quando ele sai da graduação. Ele está com autoestima. Então, ele precisa fazer uma especialidade, porque a graduação de fisioterapia, como trata de vários assuntos, de vários campos diferentes, e a fisioterapia é muito versátil, realmente o fisioterapeuta ele tem a necessidade de fazer especialização. Então, realmente, aquele cara graduado, ele trabalha por pouco mesmo. Não todos, né? Mas alguns trabalham, são mal remunerados, porque digamos, parece que foi uma trajetória, né? Que foi incrustada na profissão. Mas esse não é o perfil do profissional como um todo, depois que ele amadurece, depois que ele se engaja no mercado. Então, assim, eu não era bem remunerado porque fiz quiropraxia. Não é o meu perfil. Eu já era muito bem colocado profissionalmente quando eu titulei e só usei o nome quiropraxia depois que eu titulei como especialista. Eu nunca mencionei o nome quiropraxia antes de titular como especialista. De tão desonesto e ladrão que eu sou. Eu nunca fiz isso. Respondi a sua questão, você se sente satisfeito a respeito da pergunta? Não, eu estou satisfeito parcialmente, mas eu quero colocar o seguinte, que existe a necessidade de maturidade e de mais conhecimento, porque existem muitas postagens que falam, fisioterapia é reabilitação, e esquecem que o fisioterapeuta também manipula, mesmo sem usar a quiropraxia, ele tem conhecimento, ele tem uma especialidade que no Brasil deveria existir, que existe em todo o mundo, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Austrália, que é a fisioterapia manipulativa ou a terapia manipulativa ortopédica, que deveria, em vez, talvez, de ser quiropraxia, deveria ser essa especialidade, entendeu? Isso daí tem várias problemáticas nisso, isso daí vai ter que ficar para uma outra live, porque, por exemplo, dentro das problemáticas do projeto de lei, dentre várias coisas da problemática do projeto de lei, tem algumas coisas culturais, por exemplo, tem um discurso que tinha até pouco tempo atrás, que o que faz o quiropraxista é a filosofia dele, e não é simples assim, mas aí vai ficar para um outro momento a gente discutir. Só mais uma colocação. Um dos primeiros pontos negativos do surgimento da quiropraxia foi o primeiro projeto de lei. Que o primeiro projeto de lei chegou e colocou como que o fisioterapeuta não pode... É a manipulação exclusiva da quiropraxia. Exclusiva da quiropraxia. O fisioterapeuta manipula em todo mundo. O único lugar que ele não manipula é nos Estados Unidos, em alguns estados. Então isso era um cerceamento profissional. E o que aconteceu? Isso voltou contra, entendeu? Então eu acho que assim, precisa haver, para mim terminar, mas da parte daquilo, né, sabendo que a minha identidade muito hoje é quiropraxia, mas da parte daquilo, precisa saber o que é fisioterapia para criticar, entender o que é. E não... Isso é recíproco, né? Da parte da física precisa saber o que é quiropraxia, porque a ignorância é dos dois lados. Dos dois lados, né? Então, assim, muito fisioterapeuta trata como a quiropraxia como técnica, porque não conhece a história da quiropraxia. Isso é fundamental, tá? Isso também é importante. E assim, discussão. Tá, obrigado. Então a gente fica uma próxima, a gente pode bater mais papo. Eu já estou marcando também porque o Weber estava tentando me convidar para a gente falar. Não brigar. E aí numa próxima a gente fala sobre subluxação, porque aí eu consigo contextualizar isso e por que foi o momento que eu vou refalar. Agora ainda não rola falar. Mas fica tranquilo que especialista não sabe nada, né, cara?
Mas precisava dessa introdução de quem é você pra gente poder falar sobre luxação. Especialista Abraço, não Pablo. sabe nada, não tem problema. Um abraço, valeu. Falou, boa noite.